Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento Azon Comunicação e Eventos. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque desta terça-feira irá conversar sobre micropigmentação de sobrancelhas. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar essas questões, o empresário Vitor Vasconcelos, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Vitor, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, é uma grande alegria e uma imensa honra. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, Anderson, gostaria de agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando sobre essa área da beleza que está tão em alta e dedicar também essa entrevista a todos os profissionais que desejam se destacar nessa área, com várias dicas e insights que a gente vai trazer aqui hoje para vocês. Que legal! E eu quero aproveitar então, pedir para que você fale sobre a questão da micropigmentação, falar sobre conceitos e como ela é aplicada, né? Como a teoria ela chega à prática. Exatamente, gente, isso é uma dúvida muito frequente mesmo. Você sabe que a micropigmentação, na verdade, ela já é uma técnica que existe há muito tempo. Antigamente a gente usava o termo maquiagem definitiva, que era feita com tinta e equipamento de tatuagem. Então essa técnica começou a ser produzida por tatuadores. Tatuadores, às vezes a pessoa reclamava que não tinha sobrancelhas, que não tinha formato nos lábios, e os tatuadores começaram a fazer de uma maneira arcaica e com o estudo que eles tinham na época, e ficava um trabalho como se fosse uma tatuagem mesmo na sobrancelha, tanto que a técnica era chamada de maquiagem definitiva. E daí durava ali cerca de 10 até 20 anos, porque era um pigmento realmente definitivo. E aí as técnicas nem sempre ficavam tão legais e a pessoa acabava enjoando daquele formato por 20 anos, porque o nosso rosto tem a lei da gravidade, né? Tudo vai ali caindo com o tempo. E aí aquela sobrancelha que tinham desenhado arqueada 20 anos atrás, hoje essa sobrancelha está totalmente caída. E muitas pessoas até criaram um certo preconceito com a técnica, né? E daí profissionais, especialistas, eu mesmo posso dizer que por estar nessa área há 10 anos a gente vem sempre evoluindo e mudando esse termo. Hoje a gente não chama mais de maquiagem definitiva, a gente chama justamente de micropigmentação, porque é uma pigmentação micro, pequena mesmo, suave, superficial, que vai ter durabilidade hoje em média aí de 6 meses a 1 ano no máximo, e é uma maquiagem permanente, mas com muito mais naturalidade. A gente traz técnicas muito mais naturais hoje. Deixa eu entender uma coisa que você acabou de compartilhar aqui. Essa técnica que existe hoje da micropigmentação, você está dizendo que de alguma forma ela surgiu a partir de uma necessidade que os tatuadores no primeiro momento resolveram resolver a questão para aquelas pessoas. Saciar, que é resolver uma questão que estava incomodando algumas pessoas. Exatamente, as pessoas, elas viam, né, que eles faziam as tatuagens no corpo e daí tinham as maquiagens, pessoas que não tinham, por exemplo, muitos pelos na sobrancelha, passavam lápis todo dia. E daí essas pessoas falaram pro tatuador, por que a gente não faz um lápis definitivo, né? Claro. E daí começaram as técnicas de maquiagem definitiva na época, era assim que era chamado. Hoje, graças a Deus, com toda a evolução, os pigmentos, o tipo de equipamento, tudo mudou. Hoje a gente trabalha com pigmentos micronizados, equipamentos mais sutis na hora da implantação, então a gente atinge um nível de camada de pele mais superficial para que justamente dê essa transparência e essa translucidez mesmo ali no resultado final da técnica. E eu li um pouco sobre o assunto e eu vi que, na verdade, a técnica são várias técnicas, né? E eu queria que se aproveitasse esse espaço aqui e explicasse quais são e como elas funcionam. Exatamente. Então isso é uma dúvida muito frequente mesmo, né? Antigamente, então, a gente chamava de maquiagem definitiva, hoje o termo correto é micropigmentação. E dentro da micropigmentação existem várias possibilidades. A gente trabalha com a técnica de sombreamento, que é um efeito maquiagem, quando a mulher vai se maquiar, geralmente o profissional maquiador maquia ela com sombra, então existe esse efeito dentro da micropigmentação, que é um efeito mais sombreado, que fica mais marcado, mais definido, para aquelas clientes talvez que se maquiam todos os dias e gostam de algo mais definido, algo mais forte, essa técnica de sombreamento é a mais indicada. E existe também a
técnica fio a fio, que é uma técnica que hoje vem ganhando assim, uma força muito grande no universo da micropigmentação, porque a gente desenha fios mesmo, a gente faz fios ali imitando os pelos naturais da cliente. Então é uma técnica que a gente faz pelo a pelo ali, fio a fio mesmo, como é o nome da técnica, justamente onde a cliente tem falhas, e fica super imperceptível, fica bem natural, bem sutil e sofisticado, que é o que hoje muitas pessoas procuram. Em outras palavras, essa técnica fio a fio, nós podemos falar que é um método artesanal. Exato, é mais artístico, eu chamaria. Porque você precisa realmente olhar para aquela sobrancelha e ela não vai ter um formato padrão. A gente vai fazer de uma forma que a gente preenche a sobrancelha, mas sem parecer que foi feita uma micropigmentação. Então é uma técnica extremamente natural e que vem ganhando muita força. Hoje o universo da beleza, ele traz esse conceito de mais naturalidade. Então tudo que a gente faz dentro da micropigmentação, a gente faz de uma forma extremamente natural. E a Fio a Fio ganhou muita força por isso. E a gente não para só em sobrancelhas, a gente faz a zona de pálpebras também, que antigamente era chamado de delineado definitivo. Hoje a gente chama de delineado artístico, que é um delineado mais sombreado também, mais natural. E ainda temos a possibilidade também de trabalhar com a micropigmentação nos lábios. A gente às vezes tem um lábio pálido ou o formato dele não é bem definido. E daí a gente consegue fazer grandes melhorias com a micropigmentação, de uma forma extremamente natural. Agora, uma curiosidade. Quanto tempo um profissional leva, por exemplo, para fazer uma micropigmentação fio a fio? Existe uma variável de tempo. Profissionais com menos experiência ou dependendo da técnica demoram em torno de 1h30 a 2 horas para realizar o procedimento, porque não é só fazer os fios. A gente faz uma higienização, né? Passa um antisséptico ali na região, desenha. Existe hoje, para muitas clientes que têm medo às vezes de realizar o procedimento, existe a simulação realista, onde a gente pega um lápis específico e faz exatamente como vai ficar na micropigmentação. Então é como um projeto mesmo na tatuagem, que tem aquele decalque. Sim. Na micropigmentação a gente faz essa simulação realista também para a cliente entender e ver se combina com ela ou não, se é aquela proposta que ela quer. E aí depois dessa simulação realista, a gente realiza o procedimento. E aí todo esse processo demora em torno de 1h30 a 2 horas. Ou se você tiver mais experiência, dependendo do caso também, hoje com experiência eu consigo fazer em 40 minutos, 1 hora, esse procedimento. Agora quero falar também sobre o perfil, né, da sua cliente. Quem normalmente te procura para fazer essa técnica? Justamente pessoas que têm alguma, não tristeza, né, mas alguma insatisfação com o olhar, com a sobrancelha, com o lábio. Às vezes, né, tem muitas clientes que me procuram porque se acidentaram quando eram crianças, então às vezes tem alguma cicatriz ali na região da sobrancelha ou do lábio, caiu, bateu a boca, né? Quem nunca, né, criança, sim, já caiu e se machucou nessa zona. E nos olhos também, para muitas clientes que têm olheira ou clientes que às vezes têm um olho muito pequeno, com a micropigmentação a gente consegue fazer um desenho onde a gente consegue abrir o olhar, deixar ele mais amendoado, levantar mais essa região aqui do rosto, né? Então a gente consegue essa harmonização facial com a micropigmentação. É uma técnica que eu vim desenvolvendo. A gente chama de pigmentação full face, que é no rosto completo. E a gente faz as 3 zonas, sobrancelhas, pálpebras e lábios. Esse é um assunto que eu queria que você aprofundasse. Qual é a contribuição que essas técnicas elas dão para a harmonização totalitária do rosto? Exato. A harmonização facial, existe a técnica de harmonização que é feita com preenchedores à base de ácido hialurônico. Aí você está falando dos lábios. Toxina botulínica no rosto todo. No rosto todo. No rosto todo dá para você fazer preenchimentos, maçando o rosto, malar, mas não é isso que eu faço. Quem faz isso geralmente são dermatologistas ou dentistas especializados na área da beleza. Só que mesmo fazendo esses preenchedores e essas aplicações de botox, se a pessoa não tiver cor nos lábios, no delineado e na sobrancelha, meio que não evidencia. Então a gente pode associar esse procedimento de harmonização com a micropigmentação. Inclusive eu tenho parcerias com dentistas, dermatologistas que me indicam o trabalho. Às vezes a pessoa vai lá, eu quero ter mais boca, aí coloca o preenchimento com ácido hialurônico. Mas aquela boca ela é pálida, então a gente consegue colocar cor
A gente faz um procedimento também em lábio, por exemplo, lábio de pele negra, né? Onde o lábio ali, às vezes, ele é escuro ou ele é até manchado. Tem uma zona que é mais escura, uma zona que é mais rosada. A gente consegue fazer uma neutralização e deixar todo esse lábio da mesma cor. Então, é uma técnica que abrange ali para várias possibilidades, para várias aplicabilidades. A gente pode fazer em pele jovem, em pele madura, em pele branca, em pele preta. Então, a gente consegue atender a todo tipo de público também. Que legal, que legal. Bom, nós estamos conversando aqui com o Vitor Vasconcelos sobre a micropigmentação de sobrancelhas e os assuntos também correlacionados. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, a gente volta na sequência, um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Fazemos escolhas todos os dias e podemos optar por fazer boas escolhas. Escolhas que geram impactos positivos hoje e no futuro. O que você escolhe e compra muda o rumo do planeta. Quando você escolhe produto de fontes renováveis, você não está escolhendo só o que é bom para você, mas o que é bom para o mundo. Escolha fazer a diferença. Suzano, inovando sempre rumo a uma economia sustentável, plantando um futuro melhor e crescendo junto com ele. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira a conversa sobre micropigmentação de sobrancelhas, e quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o empresário Vitor Vasconcelos. Ô Vitor, eu quero que você fale nesse início de segundo bloco sobre a questão dessa micropigmentação e as várias tonalidades de cores de pele. Como é que funciona isso quando você recebe o cliente? Exato, isso é realmente uma dúvida muito frequente, tanto para pessoas de pele branca quanto para pessoas de pele preta. E recentemente, a gente, justamente por ter essa dificuldade, a gente sempre viu a questão da beleza ser padrão, né? Então os pigmentos, até os produtos que eram feitos antigamente, eram só realmente produtos para pele branca. Não tinham pigmentos específicos, castanhos, cores de sobrancelhas ali bonitas para a pele preta. A gente sentiu uma dificuldade muito grande na hora de encontrar produto para esse tipo de pele. E aí, obviamente, né, os resultados ali eram mais em pele branca, né, que a gente tinha como postar, como mostrar. E aí dentro do meu dia a dia mesmo de atendimentos, eu recebi 2 clientes que tinham a pele preta e falaram para mim: nossa, eu queria muito fazer com você, por você ser um homem preto, ser empresário, estar se destacando dentro do universo da micropigmentação, mas você não tem trabalho em pele preta, né? No seu feed, no seu Instagram, enfim, nas suas redes sociais. E aí isso me despertou algo. Porque eu acho que quando a gente trabalha, a gente tem que trazer um propósito realmente de vida ali para o nosso dia a dia, né? E atender o público, ter técnicas e pigmentos específicos para esse tipo de pele, que há anos atrás nem tinha a oportunidade de se cuidar ou de se embelezar, é o que realmente eu acredito que seja o meu propósito. E hoje, graças a Deus, as indústrias se preocupam muito com isso. Então hoje existem pigmentos para pele preta,
precisa sim ser um pigmento específico, porque se antigamente, vou te dar um exemplo rápido aqui, antigamente usava-se preto, por exemplo, a pele era preta, então a tinta tinha que ser preta. Aí não, existem castanhos escuros que você pode usar numa pele preta. E aí, antigamente a gente usava preto, e o preto quando degradava ficava cinza, ficava verde, não ficava uma cor bonita. Então não tinha pigmentos específicos para esse tipo de pele. E hoje a indústria vem se mobilizando com isso, graças a Deus, e conseguindo aí efeitos para todos os tipos de pele. Então a gente tem pigmento para pele branca, seja ruiva, seja loira, seja morena, clara, com pelo preto, e até chegar no fototipo 5, 6, que a gente chama dessa forma, né? De fototipo de 1 a 6. Então os fototipos mais baixos, 1, 2 e 3, são os fototipos de pele branca. E os fototipos mais altos de pele preta, aí são 4, 5 e 6. Então a gente tem pigmentos para todos esses tipos de pessoas. Ô Vitor, deixa eu aproveitar, seguir inclusive nessa linha. De alguma forma você está dizendo que a micropigmentação, de alguma forma ela meio que democratizou esse acesso à beleza por conta dessas questões que você acabou de colocar? Sim, com certeza. Quando foi criado justamente todas as técnicas, até maquiagem mesmo, não só micropigmentação, mas maquiagem mesmo, recentemente a gente tem maquiagem para pele preta. A Rihanna, por exemplo, foi uma das primeiras, que ela tem a loja, né, a Fenty Beauty. Ela foi uma das primeiras a criar vários tipos de base para a pele preta. Antes existia uma só. Se você tinha uma pele preta mais retinta, por exemplo, você não conseguia uma base para sua tonalidade de pele. Então isso a gente pode se dizer que vem sendo mudado de 5 anos para cá. Não é algo que desde sempre existiu. Antes realmente não tinha, a gente encontrava muita dificuldade mesmo. Eu mesmo sendo homem sempre gostei de maquiagem e eu sempre senti muita dificuldade de encontrar ali uma base, algum corretivo, enfim, produtos de maquiagem para o meu tom de pele. E quando você olha para o mercado, frente a essa mudança de comportamento da indústria da beleza, qual a sua avaliação? A minha avaliação é assim, demorou, mas chegou. Eu acho que justamente, né, a gente já passou da hora, né? Como ter que explicar sobre preconceito, ter que explicar por que às vezes você tem uma frase ou uma fala que seja preconceituosa. Acho que hoje, graças a Deus, as pessoas têm o Dr. Google, né? Que é só ir lá e dar um Google nas dúvidas que ela tem. E aí hoje, né, a indústria parece que acordou e é um grande público que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, né, por conta da miscigenação a gente tem muita gente de pele preta ou que se consideram como pardo, enfim, e a gente já passou da hora de atender esse nicho, é um nicho que sente carência. Existem hoje lugares em São Paulo que são especialistas em pele preta e esses lugares bombam, porque justamente por conta da carência de pessoas que cuidam exatamente, têm essa especialidade em pele preta. E eu estou trazendo isso para o universo da micropigmentação também. Tenho certeza que já está sendo um sucesso. Quando nós falamos de beleza, então, no seu entendimento e a partir da sua experiência, está sendo desconstruído um conceito de padrão. Com certeza. Ultimamente a gente vem falando muito sobre isso em palestras, eu participo de congressos dentro da área da beleza e a gente fala sobre justamente isso, desconstrução do padrão. Porque é engraçado, né? A gente está aqui no interior e aí são coisas simples que te remetem àquilo que você fala, olha que padrão isso. Por exemplo, fotos de, às vezes, parque ou de lugares que vão ali para você curtir com a família. São sempre 2 pais brancos, com 2 filhos brancos, claros, pele branca, loira, enfim. São sempre aquele padrão. Quando você vê uma arte, por exemplo, até o seu livro, inclusive, sim, que é uma pele preta, né, ali as pessoas até se assustam, falam, nossa, que estranho, né, essa coisa do pele, nossa, é estranho, né, ter ali como padrão ali uma pele, e não, por quê? É estranho, né, são pessoas que são pessoas como nós e o que importa uma cor de pele? E por que tem que ter esse padrão de família feliz e bonita, né? Família... A partir de um padrão, né? A partir de um padrão, exatamente. Poxa, que legal. Bom, nós estamos conversando aqui com o Vitor Vasconcelos sobre micropigmentação de sobrancelhas e as atividades correlacionadas. Nós vamos agora para mais um intervalo comercial. A gente volta na sequência, um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque.
Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Supermercado Balan. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Supermercado Balan. Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso. E atenção, de terça a quinta tem um hortifruti do Balan Supermercados. Peça pelo WhatsApp 997624724. Balan Supermercado, Rua Floriano Peixoto, 855, no centro de Santa Bárbara. Supermercado Balan, presente no seu dia a dia. Qualidade sempre, hoje e amanhã, no Supermercado Balan. Dá prazer e alegria, tomar esportivo todo dia. Esportivo faz bem, tem na minha mesa e na sua também. O refrigerante do prazer, o refrigerante dos amigos. Vem comigo também, refrigerante esportivo. Têxtil Canatiba, o jeans do momento. Sinônimo de inovação e sustentabilidade. Fabricado com qualidade e tecnologia. Pizzaria Um Amor de Pizza, sabor e qualidade em cada fatia. Experimente as nossas maravilhosas pizzas, feitas com muito amor e carinho e, claro, com ingredientes de primeira qualidade. Peça hoje mesmo pelo Disque Entrega 19 22 21 8944 ou pelo WhatsApp 19 99358 2288. Pizzaria Um Amor de Pizza, localizada na Rua Duque de Caxias 455, centro de Santa Bárbara, aberta de terça a domingo, das 18 às 23 horas. Pizzaria Um Amor de Pizza, quem prova uma vez vira freguês. Tec Plus tem bom atendimento, Tec Plus tem velocidade, Tec Plus tem digital e fibra ótica, Tec Plus tem suporte rápido. Tec Plus tem o menor preço e garantia, vem pra cá, sem consulta SPC e Serasa, Tec Plus é só ligar. Ligue agora, 19 3457 5412, WhatsApp 19 99708 5488. Conectando você ao mundo. tecplustelecom.com.br. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira discute a micropigmentação de sobrancelhas e as questões que a envolvem. Quem está aqui comigo conversando e debatendo, Vitor Vasconcelos. Ô Vitor, eu quero aproveitar e dar sequência numa conversa que nós terminamos no primeiro bloco, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão de como as pessoas se comportam, por exemplo, quando a questão é: eu me encanto com o rosto de fulano de tal ou com a boca da ciclana. E quando elas chegam, por exemplo, e compartilham isso com você, às vezes até, eu acho que até trazendo uma foto de uma revista e etc. Como é que você trata essa questão? Isso acontece muito, é algo que eu recebo quase todos os dias. E eu vejo que, assim, as pessoas, não só mulheres, eu atendo homens também, a gente tem uma busca insaciável por comparação, né? A gente se compara muito aos outros e isso é algo que deve ser tratado na terapia, com especialistas, enfim. Mas a gente pode contribuir de alguma forma, trazendo a nossa experiência para essa pessoa. E daí eu sempre converso com as clientes o seguinte: se eu pegar, por exemplo, vamos supor, se eu pegar aqui a minha sobrancelha e colocar no seu rosto, de fato não vai ficar bom. Porque a nossa estrutura facial é diferente. Então, cada pessoa tem que ter um tipo de sobrancelha, senão a gente faria o quê? Eu ensinaria curso de uma forma muito fácil. Eu pegaria um molde e falava assim, ó, pega esse molde, faz ali na sobrancelha, beijo, tchau, é isso. Só ensinaria a implantar. E não, a gente tem todo um estudo de técnicas, de medidas, de estrutura facial realmente. A gente segue medidas das linhas naturais do rosto para a criação de um desenho na sobrancelha, na pálpebra, nos lábios. Então, quando a cliente chega com essa necessidade de parecer alguém,
eu explico da melhor forma possível e mais carinhosa possível, porque essa pessoa ela precisa ser acolhida de alguma forma, mas que aquele desenho não vai se encaixar no rosto dela. E às vezes eu até faço na simulação realista que eu faço com lápis, que apaga, sai, eu faço o que ela tá me pedindo, exatamente como tá na foto. E ela olha e se assusta. E eu falo, olha, tá vendo? Não é o seu rosto. Por mais que você ache essa pessoa bonita, você não precisa se parecer com ela. Aí eu faço de um lado exatamente como ela pediu e do outro lado com todo o meu estudo de técnicas, de medidas, do que realmente vai ficar bonito pro rosto dela. E daí, ó, graças a Deus, todas, né, mudam ali a concepção. E eu sempre trago isso, sabe? Porque eu acho que não é só sobre fazer sobrancelhas, é sobre autocuidado mesmo. Você fazer um procedimento estético não é algo fútil, é você reservar um tempo para si e se cuidar. Então eu encaro muito a área da beleza como isso. É você se olhar no espelho e se sentir bonito. Eu acho isso extremamente importante e que eleva a autoestima num grau maravilhoso. Tanto que quando eu termino o procedimento, elas olham no espelho, já passam batom, já arrumam o cabelo, ou os homens já fazem uma pose assim em frente ao espelho. Então eu percebo que as pessoas elas se sentem mais bonitas com isso. E você se sentir mais bonito, você se olha mais no espelho. E existem de fontes seguras, hein, de terapia e tudo, que você se olhar no espelho, se encarar, isso você consegue se conectar com você de uma forma mais legal. Você se sentir bonito, você realmente consegue expandir mesmo, sabe? Essa beleza pro universo. Sim. Eu acho que isso o universo retorna na verdade, pra você de uma forma muito legal. Você tá falando, eu acho que na verdade, desse compartilhamento dessa energia positiva, né? Exatamente. Isso é imprescindível. Eu sempre falo, quando a cliente chega muito insegura, com muito medo de realizar o procedimento, eu converso com ela e falo, olha, vamos fazer hoje só um desenho, vai pra casa, pensa mais sobre isso, porque geralmente quando a pessoa não tá se sentindo confortável e segura em realizar aquilo, não vai dar certo. E aí eu sempre procuro fazer com que a pessoa se sinta confortável, afinal ninguém é obrigado a fazer, né? Exato. Ô Vitor, deixa eu aproveitar a sua participação aqui, eu quero saber sobre a questão da segurança, né? Esterilização e etc, dos instrumentos de trabalho. Alguém que pense em fazer isso, ela pode sentir-se absolutamente tranquila no sentido de vou resolver um problema e não vou criar outro para minha vida? Com certeza. Isso é algo que geralmente por ser uma técnica permanente, que você não vai fazer e vai sair semana que vem, que ela vai durar até 1 ano, dependendo da técnica até 2 anos, a pessoa realmente pensa muito e tem que pesquisar sobre. Eu lá no meu estúdio, né, lá na clínica, como que eu faço? Eu sempre explico sobre a Anvisa, que todos os produtos que eu uso, eles são registrados pela Anvisa. A Anvisa, para quem não sabe, é uma reguladora ali, né, de produtos, de procedimentos, que realmente regulariza ali todos os materiais que você vai usar, que eles são seguros, porque é uma técnica que a gente implanta pigmento, né, então, dentro da pele. Então os pigmentos precisam ter registro na Anvisa, as agulhas, todos os materiais ali, antisséptico, finalizador, deslizante de agulha, tudo isso precisa ter registro na Anvisa. Então, quando você for procurar um profissional, sempre procure um profissional que tenha os produtos registrados pela Anvisa. Isso dá para você saber de uma forma muito simples. Hoje existem várias marcas renomadas no mercado. E além disso, existe a vigilância sanitária também, que atende ali ao público dessa área de micropigmentação e tatuagem. Então, agulhas descartáveis, uso de luva para o procedimento, máscara, tem todo um cuidado de EPIs, né, que são esses equipamentos de segurança, para a realização do procedimento. Então, a gente segue isso tudo à risca, porque a vigilância ela pega bastante em cima desse cuidado. Afinal, a gente implanta um pigmento na pele, então a gente mexe com sangue, mexe com material perfluorocortante, então tem que tomar cuidado e a gente tem que seguir sempre as normas da vigilância e da Anvisa. Existe um livrinho onde explica tudo isso de uma forma mais profunda também. Bacana. E eu queria também saber sobre a sua experiência empreendedora, como foi, e principalmente sobre as dificuldades, Vitor. Gente, isso é algo que eu sempre penso em trazer para as pessoas, né, como experiência mesmo. Eu ministro cursos e daí lá no curso eu não procuro ensinar só a técnica, eu me preocupo realmente em ensinar a pessoa a se posicionar no mercado.
para que ela se torne uma referência naquilo que ela faz, para que ela tenha uma rotatividade de clientes. E assim, eu trabalhei por 9 anos numa empresa, uma empresa grande, mas eu era um funcionário. Então lá era um funcionário, lá existiam regras, ordens, e eu sempre me preocupei muito com essa questão de organização, com essa questão de realmente se posicionar de uma forma diferenciada no mercado. E aí eu percebi lá na escola que eu era um dos poucos professores que tinham isso. E aí eles começaram a me dar muitas oportunidades de fazer entrevista, de fazer programa, até que eles chegaram no momento de falar assim, Vitor, a gente quer um curso com o seu nome aqui na escola. E daí nesse momento eu falei, nossa, eles querem um curso com o meu nome, então eu acho que o meu nome está vendendo. E foi justamente isso, as pessoas ligavam lá e pediam, olha, eu quero fazer o curso de lábios, mas é com o Vitor que vai ter nessa data X? E aí eu comecei a perceber que as pessoas estavam procurando por mim mesmo, pela minha forma de ser. E é isso, né? Hoje tudo que a gente vai comprar, você percebe em comerciais, tudo as pessoas querem gerar conexão. E eu acho que esse é o primeiro passo para você ser um empreendedor, é gerar conexão, é mostrar realmente quem você é, porque as pessoas se conectam por isso. E claro também, gente, não podemos esquecer da parte principal de experiência empreendedora, que eu tô aprendendo assim, ó, tomando socos. Mas você precisa de organização financeira, você precisa ter um curso. Hoje o Sebrae oferece vários cursos de marketing digital, finanças, para você realmente, porque fazer a técnica eu te ensino em 3 dias. Mas o que você vai precisar depois é realmente de uma gestão de negócio, saber gerir o seu negócio. E os profissionais que trabalham nessa área da beleza geralmente são empreendedores. Eles não vão trabalhar para os outros, eles trabalham para si. Ou se eles trabalham num salão grande, mesmo assim eles fazem um CNPJ e eles prestam serviço para aquele salão. Então todos são empreendedores. Então você precisa se especializar nisso. Forma de se posicionar no mercado, que você consegue muito com marketing digital, e principalmente finanças, que é organizar o seu financeiro, não ir recebendo e pagando. Você precisa ter uma organização financeira para conseguir atingir o sucesso. E quando eu falo de sucesso, eu sempre me pega isso, que meu sonho de criança era ser sempre famoso, eu sempre quis ser famoso. Eu olhava lá os artistas, tal, eu sempre achei maravilhoso. E aí quando você vai crescendo, você vai tendo uma percepção maior sobre aquilo, né? Uma visão mais ampla. E eu sempre falo de fama e sucesso nas palestras, nos cursos que eu dou. E você pode ter os dois. Ter fama é maravilhoso, porque você é famoso, você está sempre nas notícias, sempre nas mídias. Mas mais do que isso, o mais importante mesmo é você ter sucesso. Porque se a fama vier com o sucesso, é uma maravilha. Agora, quando a fama vem sem o sucesso, que é sem uma sucessão de fatos ali que aconteceu, né, para você ter sucesso, quando você só tem a fama, para você deslizar é muito mais fácil. Então eu sempre indico para as minhas alunas, para as pessoas que me assistem em palestras, eventos, enfim, para sempre se preocuparem bastante com o sucesso. De você ter uma sucessão de fatos, de você ter experiência, de você ter vivência naquilo, para depois se tornar famoso. Então acho que é essa a ideia que eu sempre trago dessa visão empreendedora. Tenha sucesso, faça dar certo, para depois você ser reconhecido. Porque se você é reconhecido primeiro, aí você está lá em cima, mas bambeando, né? Então construa boas raízes para você realmente ter sucesso. Que legal. Ô, Vitor, eu queria muito te agradecer e pedir para que você fizesse aqui as suas considerações finais em relação a esse riquíssimo papo que a gente teve a oportunidade de conversar aqui. E, mais uma vez, obrigado pela presença. Eu que agradeço a essa oportunidade. Eu acho que o nosso papo foi leve e claro para que as pessoas entendam. E para as pessoas que às vezes não têm tantas oportunidades, até de emprego, enfim, eu vim, né, de região, fui pobre, né, então, né, vim de uma região mais periférica de São Paulo, não nasci em berço de ouro, então geralmente essas pessoas precisam fazer dar certo. E o empreendedorismo é algo que depende muito de você. E eu sempre gostei disso, porque eu acho que quando depende de mim, eu vou fazer sempre o meu melhor para que aquilo aconteça. E ser empreendedor não é para todo mundo, mas se você tem essa vontade e se você sente uma falta de oportunidade às vezes no mercado, então busque e faça o seu melhor, porque você fazendo ali constantemente, todos os dias o seu melhor, não tem como dar errado. Acho que esse é o grande segredo. Legal.
Vitor Vasconcelos, mais uma vez, muito agradecido, saúde, paz e que Deus abençoe sempre. Amém, obrigado a todos. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você. Até mais.